a gente tem vulnerabilidades importantes, né? E aqui eu acho que vale comentar, eu colocaria 3, né? A primeira delas, obviamente, está mais do que batida, que é a questão fiscal, né? Esses juros mais altos, juro real aí de 8%, 9% na ponta, no pé, ele faz com que a dívida piore aí de 5 a 6 pontos por ano, né? Então, o Brasil já é um dos países emergentes mais endividados do mundo, né? Com essa dinâmica de dívida, vai levar a gente para uma situação fiscal de muita vulnerabilidade. Então, acho que esse é um ponto. A outra coisa é que as expectativas de inflação estão totalmente desancoradas, né? Se você hoje, mesmo no foco de hoje, mesmo depois essa apreciação cambial, a gente vê aí o 2027 já colando no 4%. Piorou mais 10 vezes o foco de 2027, mais uns 3 a 4 vezes o foco de 2028. Então a gente vê as inflações longas se desgarrando da meta, né? Quando você tem um governo crível, um Banco Central com muita credibilidade, essas inflações longas elas sempre tendem a convergir e estar sempre muito perto do centro da meta. E elas estão mais perto do topo da meta do que do centro da meta, né? Então é uma vulnerabilidade. Uma coisa é quando você está com a inflação 3,5, 4, que dava um conforto para o governo, de que ele podia acelerar a atividade, porque a inflação para eles ainda era 4, 3,5, 4, 4,5. Uma coisa é você já partir de uma inflação de 6. Porque se você começa a fazer mais dispêndio fiscal aqui com uma inflação de 6, você pode levar para uma inflação de 10, 12 muito rapidamente. Os saltos vão ser maiores, porque a expectativa de inflação já está desancorada. O governo, de certa forma, colheu, nos 2 primeiros anos, todo o efeito da ancoragem das expectativas de inflação. Então, apesar do mercado de trabalho estar super apertado, né, a gente ouve aí falta de mão de obra, etc. E tal, o aumento de salários ainda estava muito comedido nos 2 primeiros anos. Por quê? Porque a gente ainda tinha um regime de inflação, expectativa de inflação ancorada. O que a gente está vivendo para esse ano, para 2025, 2026, é o que? Agora não tem mais a expectativa de inflação ancorada, as pessoas vão começar a pedir mais aumento de salário, né? Então você vai começar a ter mais pressão na inflação de serviço. Então quando você olha o núcleo, a qualidade da inflação hoje em dia no Brasil, ela está muito ruim, né? O núcleo de inflação está pressionado, rodando perto de 8%. Então isso é a consequência de quê? Isso é a consequência que a gente desancorou a expectativa de inflação, aquele crescimento que estava como uma mola pressionada, esse negócio está se transformando em salários agora e demanda por aumentos, né? Então acho que é uma situação de vulnerabilidade do ponto de vista de perda de ancoragem de expectativa de inflação, porque próximas pernadas de gastos fiscais, políticas econômicas erradas, vão provocar saltos maiores da inflação, né? E aí, eventualmente, você tem que repriscar a curva de juros de uma hora para outra, você derruba a bolsa rapidamente, não tem essa vulnerabilidade também no radar. E acho que a terceira, eu diria que é mais no cenário externo, né, um desalinhamento aí filosófico entre o nosso governo aqui e o governo americano, né? Isso pode provocar aí ruídos aí ao longo do tempo, né? Se a gente tiver medidas locais aqui contra empresas americanas, isso pode ter respostas aí duras do governo Trump contra o país aqui e podem fazer os mercados aqui balançarem de forma bem violenta, né? Então, esse alinhamento filosófico, assim, vamos colocar dessa forma, acho que pode acarretar em mais volatilidade para frente. Então, são essas vulnerabilidades, né? A gente está no cenário de organização, mas cheio de vulnerabilidade à frente, né? A gente nunca fica muito em cima do muro, acho que a gente está navegando no curto prazo essa questão do cenário de um cenário mais de organização, mas com muita vulnerabilidade para caminhar para um cenário de organização muito rapidamente, caso o governo comece a tomar medidas políticas e econômicas erradas, né? Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!